Essa é a primeira metade do mantra. A segunda metade oferece o alimento aos vários caminhos nos quais o espírito se torna manifesto no universo. O alimento é oferecido ao guru, querendo dizer Deus sobre a forma manifesta. É oferecido ao guru como criador, ao guru como preservador e ao guru como a força da mudança. Isso é como Brahman, Vishnu e Shiva, e é oferecido a tudo que está além de todos esses aspectos. A Parambrahma, ao último, e então finalmente o mantra diz: eu toco os pés de lótus do guru. Isto é, eu me entrego mais uma vez. Depois disso, fazemos um momento de silêncio, no qual podemos adicionar quaisquer bênçãos ou meta que quisermos para enviar ao mundo, e depois terminamos dizendo: Om Shanti Shanti Shanti. Paz, paz, paz. Após isso tudo, e mantendo tudo em mente, sigam em frente e aproveitem o jantar. A cada vez que pegarem uma porção, lembrem-se que não estão comendo. Vocês são Brahma vertendo Brahma em Brahma. Então, por não estarem mais identificados com aquele que come, o alimento é somente aquilo, e vocês comerão somente aquilo que precisam comer. Vocês o verão meramente como um jogo de Brahman, no qual todo o processo é feito como um sacrifício, para que tudo possa mergulhar em Brahman. Utilizar um mantra como esse é somente uma das técnicas para trabalhar com o alimento e tornar isso sua prática. Existem várias estratégias para lidar com o alimento e mudar o significado da experiência de comer. Existem práticas budistas, por exemplo. Uma delas parte do caminho de Punya, ou sabedoria. Envolve uma outra percepção daquilo que estamos comendo. Outra é uma meditação sobre o processo do próprio comer. Existem exemplos dessas meditações em O Roteiro Suplementar, de modo que vocês podem experimentá-las. As leis dietéticas judaicas e o jejum cristão, na quaresma, são ambas práticas familiares e se destinam a reorientar a nossa relação com o alimento para espiritualizá-la. Em retiros que dirigi, algumas vezes havia uma enorme refeição preparada geralmente no último dia da nossa estada juntos. Todos planejávamos que seria uma festa final que partilharíamos. Todos ficavam animados montando o jantar. A mesa era posta. Nós nos sentávamos, todos esperavam pelo alimento. Eles tinham cultivado a fome, o desejo. Então eu começava com uma bênção longa do alimento. Podia-se ver os cozinheiros pensando, mas a comida está esfriando. Eu pedia a todos que continuassem com a bênção, até que todos realmente estivessem fazendo a bênção. Para fazer uma bênção dessa forma, os cozinheiros teriam que desistir de se preocupar com a comida esfriando e os convivas parar de pensar sobre os alimentos que iriam comer. Enquanto a bênção terminava, eu dizia: agora, antes de comermos, gostaria de ler para vocês a meditação budista sobre a repulsa do alimento. Então lia as passagens sobre a mistura do alimento com a saliva, na parte posterior da língua, e finalmente tornando-se uma pasta. Nesse ponto, os cozinheiros não se preocupavam mais se a comida esfriaria ou não, e os convivas percebiam que não estavam mais tão famintos. Finalmente, eu prosseguia para descrever a maneira como iríamos comer, bem lentamente, meditando bastante, com intenção concentrada. E então o banquete já estava arruinado. Então eu pedia que as pessoas parassem e notassem as suas reações àquela experiência. Dizia a elas: após todos esses anos em que têm comido pelo prazer, quanto custará a vocês entregar um pouco desse prazer para ficar conscientes do processo de comer? A maioria de nós, na maior parte do tempo, é totalmente inconsciente sobre o alimento. Se prestarmos atenção a ele,
Em geral, ficamos neuroticamente obcecados sobre o assunto. Os que têm problemas de peso notarão que, se focalizarem a atenção em emagrecer, sofrerão e sofrerão muito o tempo inteiro. Mas se ficarem conscientes ao comer, emagrecerão. E aqueles que gostam de cozinhar e das sutilezas extraordinárias dos alimentos, não há nada de errado com isso. Podem agir também como se fosse um yoga. Mas ultrapassamos tanto na gratificação dos sentidos que a nossa habilidade de até imaginar o uso sagrado dos alimentos, meramente para a sobrevivência e a manutenção do corpo, quase que desapareceu por completo. E parte do nosso sadhana envolve o experimento com cada aspecto das nossas vidas, pelo seu potencial como parte integrante do nosso despertar. Esse processo continua até atingir a etapa que nos leva além de somente preparar o nosso alimento e ingerir o sacrifício. O caminho mais profundo do sacrifício que Krishna descreve é o sacrifício do próprio ser, querendo dizer que começamos a realizar cada ato à luz da nossa conscientização de Brahman. À medida que a nossa prática se aprofunda, essa conscientização de Brahman assume a carne e o sangue. Começa a haver um sentido profundamente válido de ligação a algo muito maior do que os jogos que tínhamos feito. Estávamos sempre perguntando: tenho o suficiente? Agora começamos a perguntar: como consigo me livrar dos meus pertences para que eu possa me tornar parte do todo? Isso traz um novo significado para cada ato. No exemplo de comer que usamos, você consegue alimentar o seu corpo, consegue manter o templo, aprofundar a sua sabedoria, ampliar o seu samadhi, penetrar no seu ego e chegar a Brahman. Muito bem. E isso inclui aquela pizza, quero dizer, toda ela. Tudo que você come se torna sua oferenda. A oferenda, o sacrifício. É isso que o ato de comer passa a significar para você. Mas usar o alimento dessa maneira é somente o começo. As suas oferendas incluem tudo o que você faz. O lado desprezível também. Algo como você ter falado mal de alguém. Você está em um grupo fazendo fofoca e de repente pensa: essa é minha oferenda a Deus nesse momento. O que ofereci hoje? Fofocas, ganância, luxúria? Ótimo! Quero dizer, não se preocupe, não julgue. Brahman consegue assimilar tudo sem problemas. Simplesmente note a sua ação. Note o que está oferecendo a Deus. E quanto ao sofrimento? Você está oferecendo o seu sofrimento a Deus? Ouspensky, em seu livro sobre Gurdjieff, disse: outra coisa que as pessoas devem sacrificar é o seu sofrimento. Nada pode ser atingido sem o sofrimento, mas ao mesmo tempo é preciso começar sacrificando o sofrimento. Quando isso acontece, ocorre uma alteração dentro de você. Vocês começam a encarar o seu sofrimento como um presente. Não precisam chegar ao extremo dos monges, ficando de pé dentro do lago e implorando: Deus, Deus, me dê mais dor. Não precisam fazer uma turnê masoquista. Mas vocês atingiram o ponto em que, quando estão sofrendo, esse sofrimento é o seu fogo da purificação. Vocês dizem: sim, está certo. Isso não é o inferno? Estou sempre sofrendo. Compreendem? O sofrimento é a sua oferenda ao fogo. Existe uma leveza que penetrou no sofrimento nesse ponto que é importante. Vocês não podem se sentar encharcados de autopiedade e realizarem muito sadhana. Isso é muito difícil.
Estou nesse templo e a comida é horrível e... como estou sofrendo! Não existe a qualidade de oferenda nisso. Pelo contrário, vocês devem se tornar como Swami Ramdas. Ele foi atirado para fora de um templo e teve de passar a noite na margem do rio, onde os mosquitos não o deixaram em paz. Ele continuou a dizer para Rama: obrigado, Rama, por enviar os mosquitos para me manterem acordado, para que eu pudesse pensar em ti. E finalmente vocês têm uma outra coisa a oferecer. O que acham de oferecer a sua fascinação por tudo isso? Enquanto estiverem agindo somente pela experiência, o sacrifício ainda não se realizou. Vocês estarão dizendo: bem, vou jogar um pouco de ghee ao fogo. Isso será interessante para mim. Esse é aquele que experimenta se divertindo. Esse também deve desaparecer. Não significa que vocês não possam apreciar, mas não devem ficar apegados em ser aquele que se diverte. Devem sacrificar isso também. Farão então, naturalmente, uma descoberta bizarra. Quanto maior o sacrifício, mais vocês penetram no espírito. E quanto mais penetram no espírito, mais vocês conseguem. Mais obtêm de tudo a cada momento. Mas isso não acontece antes que tenham se descartado de tudo realmente. Então, aquela boca enorme do sacrifício é uma entrada para Brahman. É uma entrada através da qual vocês colocam a sua vida em Brahman, simplesmente mantendo essa entrega de toda a sua existência em Brahman. Vocês esquecem e acham que estão ainda em vocês. Sim, eu ficarei iluminado, mas então ficam também lembrando que são partes do todo, parte do círculo interminável do sacrifício. Tudo que posso partilhar ao lidar com o assunto de Ahimsa é sugerir que tudo o que fizerem, faça do modo mais consciencioso que puderem. Quando os nativos americanos matavam um animal para comer, eles o ofereciam aos seus deuses e agradeciam ao animal por doar a sua vida a eles. Eles matavam para sobreviver e para poder realizar o seu trabalho. E isso está em harmonia com a sua compreensão da maneira como a natureza opera. Isso traz consciência para o ato. Porém, ainda não acho que existam regras simples para uma dieta espiritual, pois à medida que passamos por estágios diferentes de nosso yoga, as práticas remodelam nossos corpos e as nossas necessidades físicas, e geralmente descobrimos que a nossa dieta muda. Quando ainda estamos muito aprisionados no pensamento mundano e no peso mundano, precisamos somente aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz que é necessário. Uma certa quantidade de proteínas e uma certa quantidade de carboidratos e determinadas vitaminas e minerais. Mais tarde, quando ficamos mais leves e tranquilos, quando ficamos mais ligados a um plano diferente no universo, descobrimos que somos capazes de trabalhar com um outro tipo de energia. E isso muda a nossa dieta. A dieta que seguíamos antes parece muito pesada e começamos a comer, digamos, somente grãos e frutas e vegetais e laticínios. E depois, talvez os laticínios comecem a ficar muito pesados. E depois os grãos comecem a ficar muito pesados. E nos limitamos aos vegetais, frutas e nozes. E finalmente, talvez até que os vegetais sejam muito densos também e nos tornemos frutívoros. A progressão é totalmente perfeita. Somos saudáveis e tudo fica bem. Mas se vocês comeram um hambúrguer ontem e tentam ser um frutívoro hoje, provavelmente ficarão doentes. Porém, se estiverem prontos, a alimentação somente com frutos seria a maneira correta e natural, e todo o restante seria grosseiro.
Se vocês continuarem a crescer espiritualmente, chegarão a um ponto em que poderão viver somente de luz. Como Teresa Neumann, a santa cristã, por 12 anos ela não comeu nada além de uma Eucaristia por dia. E ela era uma mulher boa e ativa. Perguntaram a ela: como você consegue? Do que você vive? E ela respondeu: eu vivo da luz. Por que não? Quero dizer, as plantas conseguem. Clorofila, sol, transformação de energia. Quando chegamos lá, a energia é energia. O que podemos processar como energia depende dos receptores que estão abertos em nós. E esse é um dos objetivos da viagem da purificação. Então poderemos começar a trabalhar com todas as energias mais sutis que estão disponíveis em nós. Se vocês são veículos de transmutação de energia, poderão usar qualquer energia e trabalhar com ela. Mas tudo o que podemos fazer é o melhor que podemos fazer com o que sabemos e pelo que somos. E a maioria de nós ainda não é uma Santa Teresa. Faço o melhor que posso ao tentar ser o menos violento possível. Tento criar o menor número possível de condições que exijam que as coisas cresçam e sejam mortas para servir a minha existência. Mas a verdade é que, apesar de tudo isso, não sou mais vegetariano. Parei de comer carne, peixe, frango e ovos, logo após ter encontrado Maharaj. Mas depois de algum tempo, comecei a me perguntar se havia algum ponto, dentro de mim, onde estava preso na armadilha Satvig, a respeito do meu vegetarianismo, preso em ser o bom menino, e senti que deveria parar com aquilo. Então decidi que o que iria fazer era parar com o meu caminho vegetariano, simplesmente romper com ele. E se ia fazer aquilo, achei que tinha que fazer tudo certo. E como tinha sido criado como um judeu, decidi que romperia com a dieta vegetariana comendo costeletas de porco, que seria um tipo de golpe em ambos os lados. Descobri um restaurante chinês, fui até lá, me sentei e pedi costeletas de porco. O garçom colocou o prato na minha frente e eu as abençoei. Fiz uma oração particularmente longa, ofereci as costeletas a Maharaj dizendo: sei que acha tudo isso muito estranho, mas é assim. O Senhor conhece o meu coração e sabe por que estou agindo dessa forma. E bem, simplesmente estou aqui. E comecei a degustar as costeletas. E cada pedaço foi tão bom como achei que seria. Enquanto estava comendo, notei um homem sentado, 2 mesas adiante, de terno e gravata e com um relógio de ouro. Ele bebericou o seu chá durante toda a minha refeição e ficou me observando. Finalmente, quando terminei, ele foi até minha mesa e disse: posso me sentar por 1 minuto? E respondi: certamente. Ele continuou: sou um vendedor viajante de aparelhos eletrônicos em Boston. Estava para sair do restaurante quando o seu prato foi servido. Como sabe, não pude deixar de ver a maneira como abençoou a comida. A bênção foi tão poderosa que não consegui sair do restaurante sem falar com você. Revelou que era fundamentalista cristão e tivemos uma boa conversa sobre a Bíblia e Cristo. E falamos por cerca de 1h30 e bebemos muito chá. Finalmente ele disse: estou tão encantado de tê-lo conhecido, foi maravilhoso. Só queria perguntar mais uma coisa. Tenho muitas dúvidas quanto à minha dieta, o que deveria comer e o que não deveria. Por isso fiquei curioso. Como é a sua dieta? O que você come? Eu olhei para baixo e bem ali na minha frente estava aquela pilha de ossos. Eu teria dado tudo para poder afastá-la e dizer: naturalmente sou vegetariano. Mas não pude. Tive que encarar o fato de quem eu era naquele momento. Quando eu estava na Índia durante o meu período de vegetarianismo, fiquei em um hotel chamado Palace Heights. Era o ponto de encontro dos hippies em Connaught Circus. A janela do meu quarto dava para uma passagem próxima a um restaurante chique, que, como os indianos em Delhi estavam se ocidentalizando, servia frango. Toda tarde,
por volta das 4 horas, eles torciam o pescoço dos frangos que iriam servir no jantar. Nós voltávamos das compras e nos deitávamos para descansar, e de repente, tchuc, tchuc, tchuc. Ah! Eu sentia todo o meu karma galináceo se empoleirando. Eram todos aqueles frangos dos jantares de domingo que eu estava resgatando. Mais um, mais um, mais um. O interessante é que mesmo depois daquilo tudo, visitei algumas vezes o Coronel Sanders. Vi o horror de tudo. Quero dizer, não somente o horror físico da maneira como os frangos são produzidos, mas o absurdo do fato de eu pedir a alguém que produza frangos, uma criatura viva, para que eu possa comê-la. Mesmo assim, eu comia e gostava, e eu visitara aquele horror. Não posso mais ser uma impostura sagrada. Tenho de ser como sou. Na verdade, não quero comer frango, mas continuo a comê-lo. E quem sabe se comer frango ou não comer frango cria uma violência maior ao longo do caminho. O que é mais ahimsa? Talvez ao me esforçar tanto para não comer frango, eu fique tão frustrado, tão cheio de fantasias requintadas e sádicas, que psicologicamente destruo todos à minha volta e crio um sofrimento incrível, somente porque não comi aquele último frango. Não estou oferecendo isso como uma desculpa ou como uma sugestão prática. Estou somente partilhando com vocês o dilema psicológico que encaramos ao decidir quando renunciamos e quando não renunciamos. Agora estamos chegando aos detalhes básicos de todas essas práticas sobre as quais falamos. Existe um mantra com o qual costumo trabalhar para despertar a energia do sacrifício. Volto a minha atenção para a ajna, o sexto chakra, e digo: sou um ponto do fogo sacrificial, mantido dentro da vontade ardente de Deus. Sou um ponto do fogo sacrificial, mantido dentro da vontade ardente de Deus. Se fizerem isso por um tempo suficiente, o seu ajna, o seu terceiro olho, fica como se fosse um fogo ardente do sacrifício. É um mantra de poder. É um mantra que faz de você uma parte do fogo sacrificial. E então, quando despertam essa energia, vocês reúnem tudo o que fizeram e jogam nesse fogo. Cada experiência, cada pensamento, cada sentimento. Vocês alimentam o fogo com todos eles. Convertem todos os seus desejos, todas as suas percepções em uma oferenda. É uma conversão total do mundano em espiritual. O mantra lhes proporciona um veículo para fazer isso. Vocês sacrificam-se identificando como o doador, aquele que desfruta, o conhecedor, o apreciador, o coletor, o que vivencia. Vocês sacrificam todos esses na realização do grande apreciador, na imersão que chega através do sacrifício. Esse ser que aproveita a oportunidade é o Atman em vocês. Essa é a verdadeira bem-aventurança. E vocês sacrificam o divertimento para serem o apreciador. Nesse exemplo, usamos o mantra para despertar o fogo sacrificial no qual colocamos as nossas oferendas. E isso nos leva ao segundo assunto deste áudio, que é o mantra. A palavra mantra significa proteção da mente. Um mantra é um recurso que protege a mente dela mesma, lhe proporcionando um outro alimento que não seja o processo do pensamento. Existem vários tipos de mantras. Podemos encontrá-los na maioria das tradições espirituais. Existem mantras de poder, como esse com o qual acabamos de trabalhar. Existem mantras semente, como o Om, que expressam alguma qualidade vibratória essencial do universo. Existem mantras para ativar cada chakra do seu corpo. Quando eu estava estudando com Haridas,
na Índia, aprendi mantras para cada atividade que realizava todos os dias. Mantras para acordar e para ir dormir. Havia um mantra para tomar uma chuveirada e mantras para ir ao banheiro. Um para cada tipo de uso do banheiro. Aprendi mantras para tudo. E o propósito dos mantras era fazer com que eu me lembrasse constantemente de transmutar tudo em sacrifício, em oferenda. Swami Muktananda costumava contar uma história sobre um santo que uma vez estava fazendo um discurso sobre mantras. Um homem na plateia levantou-se e disse: "Que bobagem é essa de mantra? Quem pode perder tempo repetindo a mesma palavra várias e várias vezes? O senhor acha que se repetir pão, 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 isso irá encher a sua barriga?" O santo pulou da almofada, apontou o dedo para o homem e gritou: "Cale-se e sente-se, seu estúpido." O homem ficou furioso. Seu rosto avermelhou e todo o seu corpo começou a tremer de raiva e explodiu dizendo: "O senhor se diz um homem santo e usa um termo desses para se dirigir a mim?" O santo respondeu com humildade: "Mas, senhor, não compreendo. Você ouviu ser chamado de estúpido somente uma vez, e veja como isso o afetou. Mas acha que a nossa repetição do nome do Senhor por várias e várias horas não nos beneficiará?" A história de Muktananda está relacionada a um dos níveis no quais um mantra nos afeta. Um nível no qual o efeito está ligado ao significado do nome ou frases sagradas. Em outras palavras, está ligado à nossa associação com as palavras. Mas além de qualquer imagem que nos seja lembrada, o som do mantra exerce o seu próprio efeito sobre nós. É como se existissem planos de realidade que possuem os seus próprios sons, suas próprias vibrações, e nós repetimos o mantra para nos harmonizarmos com esses planos, conciliando as nossas próprias vibrações com as deles, através da repetição do som do mantra. Esse som, ou shabar, é basicamente um som espiritual e não físico. Da mesma forma que os chakras não são órgãos físicos, mas locais espirituais de várias formas de energia do corpo. A prática do Sabd Yoga é um caminho para trabalhar com o som interior. Muitos livros sagrados, em várias tradições, ligaram o som à criação de toda forma. No hinduísmo, disse que o Om é o som raiz do universo, a semente ou sílaba bija, que se manifesta como criação. E encontramos na Bíblia: no início havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Podemos imaginar o ato da criação ocorrendo dessa forma. O sem forma se transforma por meio do plano causal em ideia, que já é um som sutil, um som tanto de palavras como de imagens. E depois ele parte dali para sons cada vez mais densos, incluindo finalmente nossos corpos, que são na verdade uma forma de vibração densa. À medida que purificamos a nossa consciência, nos desembaraçando dos planos vibracionais mais densos, caminhamos de volta para o sem forma. A prática do mantra é uma técnica para nos harmonizar com esses níveis vibracionais mais sutis. Quando nos movemos cada vez mais profundamente no mantra, o som se torna o veículo que nos permite vivenciar ambas as metades do ato de criação e retorno, de modo que voltamos dos vários para o uno, e depois do uno para os vários, tudo dentro da extensão do mantra. A vibração mecânica sozinha, naturalmente, não realiza isso. O mantra e o recitador do mantra não estão separados um do outro, e o poder e o efeito do mantra dependem da prontidão, da abertura e da fé daquele que está realizando a repetição. Na verdade, os mantras em si não fazem nada. Tudo está ligado àqueles que trabalham com eles. Os mantras não são encantamentos mágicos. Mantras de poder são somente sons,
a menos que você seja o tipo de pessoa que tem uma mente unidirecionada e características particulares de personalidade que fazem com que esses mantras de poder funcionem. Isso é, o que um mantra faz é concentrar o material que já existe em você. Ele somente o coloca em foco. É como uma lente de aumento sob o sol. A lente de aumento não tem calor e nem gera o calor, mas capta a luz solar e a concentra e a torna unidirecionada. O mantra é como uma lente de aumento para a sua consciência. Os mantras podem ser utilizados como um meio de acalmar pensamentos e também para concentrá-los. Se vocês imaginarem a mente como sendo um oceano, com ondas de pensamento surgindo ao longo dele, as ondas indo a todas as direções devido às correntes das marés e dos ventos, nesse oceano, um mantra estabelece um único padrão de ondas, que gradualmente suplantam todas as outras até que o mantra seja o único pensamento-forma existente. Então, existe somente uma onda contínua atravessando a sua mente, indo e vindo, indo e vindo. Digamos que estou dirigindo sozinho e que estou repetindo. Rama, 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 rama. Existe um quadro, indo e vindo, no qual escreve rama, 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 rama. Olho para o velocímetro e ele se torna rama, 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 rama. Penso, eu poderia tomar um milkshake no próximo restaurante. E durante todo o tempo continuo a repetir rama, 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 rama. Tudo vem e vai, vem e vai. Tudo está mantralizado. Tudo está convertido. Tudo virou Deus. Se vocês decidirem tentar trabalhar com um mantra, o que eu os encorajaria a fazer, comecem dedicando algum tempo somente para ficar familiarizados com as palavras e os sons dele. Trabalhem com esse nível até se sentirem confortáveis ao dizer as palavras em voz alta. Então, quando ficarem familiarizados com elas, comecem a entoar o mantra. Enquanto cantam, comecem a se entregar a ele, comecem a mergulhar nele, comecem a oferecer todos os seus outros pensamentos como sacrifício a ele. Digamos que vocês estão recitando o seu mantra e surge um pensamento como esse. Acho que isso não vai funcionar. Pegue esse pensamento e, na sua imaginação, coloquem-no em uma bandeja dourada com um lenço de seda e um incenso e uma vela e ofereçam-no ao mantra. Continuem a recitar o mantra enquanto oferecem a ele a sua dúvida. Continuem a oferecer ao mantra e a oferecer dentro do mantra. Ofereçam as suas dúvidas, ofereçam os seus desconfortos, os seus aborrecimentos, a sua dor de garganta. Ofereçam. Continuem a oferecer. E continuem a recitar o mantra. Existe um livro chamado Relatos de um Peregrino Russo sobre um simples monge camponês russo que recita um mantra. Ele repete a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. Enquanto trabalha sob o frio rigoroso do inverno da Rússia e diz, não sinto que estou caminhando. Tenho consciência somente do fato de que estou repetindo a oração. Quando o frio penetra em mim, começo a repetir a oração com mais vigor e rapidamente me aqueço. Quando a fome começa a tomar conta de mim, lembro da oração com maior frequência e esqueço o meu desejo por comida. Me tornei um tipo de pessoa meio consciente. Não tenho preocupações e nem interesses. Essa é exatamente a prática. Oferecer cada experiência ao mantra
e observá-las sendo transformadas. Ao trabalhar dessa maneira, vocês descobrirão que o mantra é esotérico. Como qualquer sabedoria profunda, ele não se desvenda ao primeiro olhar. O mantra não é uma coisa superficial. Ele atinge as profundezas da mente e, à medida que continuamos com a prática, novos estágios são desvendados. A princípio, você recitará o mantra com a sua boca. Ele está na língua, isto é, no seu corpo denso. Estou aqui recitando esse mantra. Após um tempo, o mantra começará a se mover para sua garganta. Quando? Depende da sua prontidão, de quanto vocês estão abertos para o mantra. Agora vocês estarão realizando o mantra do corpo sutil, ou no corpo dos sonhos, como é algumas vezes chamado. Quando o mantra começa a descer pela sua garganta, provavelmente vocês notarão mudanças acontecendo em sua vida provenientes do mantra. Poderão notar que o seu sono fica mais calmo. Sentirão uma leveza no corpo e começarão a sentir uma felicidade enorme em seu coração. Provavelmente, começarão a ter visões de deuses e deusas, e de santos e de siddhas. Todas elas são qualidades ligadas a esse estágio da prática do mantra. Então, após ter permanecido um tempo na sua garganta, vocês começarão a sentir o mantra em seu coração. Agora ele estará se movendo no que é chamado de corpo causal. Vocês começarão a sentir um novo entusiasmo, um novo tipo de amor por tudo à sua volta. Isso se refletirá na forma física de vocês. Haverá um brilho em seu corpo. Quando o mantra começar a afetar tudo em vocês, se descobrirão um pouco mais desligados, embora mais competentes, em tudo que fazem. Em determinado ponto, a repetição do mantra torna-se japa-japa, significando que ele continua, embora vocês não estejam mais conscientes dele. O processo entra no piloto automático. Nesse ponto, como diz Kabir, Rama pratica o meu japa, enquanto eu me sento relaxado. Nesse ponto, vocês não estarão mais realizando o mantra. O mantra estará realizando vocês. É um momento especial quando vocês notam isso começando a acontecer. Nesse ponto não existe cansaço, nem esforço, nem individualidade. Esse é o ponto em que vocês se aproximam do mergulho em Brahman. Eu vos convido a selecionar um mantra e a começar a trabalhar com ele, investindo nele por vocês. Escolham aquele que lhes parecer correto, ou criem um e comecem a praticar. Para começar, escolham um momento em que se sentam para realizar o puja, ou em algum outro local calmo, e recitem o mantra em voz alta por 1 hora. Essa é uma boa extensão de tempo para o trabalho dos iniciantes. Nesse período, vocês farão várias observações sobre o mantra. Deixem-nas vir e ir embora. Ofereçam-nas e permaneçam ligados ao mantra. Pensem nele, repitam-no, sintam-no. Notem as suas reações, percebam-no, experimentem-no em seu coração. Reflitam sobre o seu significado. Depois esqueçam tudo e simplesmente continuem a repetir o mantra. Deixem simplesmente que ele passe de um nível ao outro e, se conseguirem esvaziar a si mesmos o suficiente, quando pararem de repetir, se conseguirem, vocês o ouvirão sendo repetido no universo à sua volta. O mantra é uma chave que abre a porta para um ponto no universo. E como cada som que já foi pronunciado existirá para sempre, as vozes de todos que já repetiram esse mantra de modo puro ainda estão presentes nesse local. Vivenciei esse local uma vez com um mantra. Repeti o mantra por alguns dias e quando parei, ele de repente ecoou como se eu estivesse rodeado pelo coro do tabernáculo mórmon. Milhares de vozes vindas de todas as direções, voltando no tempo, todas repetindo o mantra.
Fiquei tomado por ele. Pensei que alguém estava me acionando, que eles tinham um rádio ligado na sala ao lado ou algo semelhante. Não conseguia acreditar que tinha sintonizado com aquele outro espaço onde o mantra é sempre entoado. Então, sugiro que será muito bom se vocês experimentarem a prática do mantra. E sugiro que poderá ser útil a vocês experimentar com a prática do sacrifício. Ambos, o mantra e o sacrifício, representam maneiras de transformar as nossas vidas em oferendas. Existe um anseio profundo dentro de nós para completar a roda do sacrifício, para fechar o círculo e, através do nosso sacrifício, mergulhar em Brahman, mergulhar no vácuo. Sacrifício e mantra são modos de sacralizarmos as nossas vidas, maneiras de tornar manifesto o nosso anseio de ficarmos livres e, com isso, nos tornarmos co-conspiradores com a nossa própria dissolução. À medida que testemunhei a minha própria vida, cada vez mais como uma oferenda, outras coisas nela passaram a ter menos importância para mim. Fazer para mim não era tão interessante quanto entregar para fora, para cima, para dentro. Maharaj me deu o nome de Ram Dass, e Ram Dass significa servo de Deus. Isso é, que a minha vida é oferecida ao serviço do Uno. Alguém disse para mim, por que você precisa de um nome tão estranho como esse? Você precisa ter um nome indiano? Não pode ser somente Dick Alpert? Certamente posso, mas ter um nome como Ram Dass é muito funcional, porque ele me fez lembrar de alguma coisa o tempo todo. Ram Dass, servo de Deus. Alguém diz Ram Dass e eu ouço servo de Deus. E isso imediatamente me lembra o motivo da minha viagem. Sobre esse processo de servir, do sacrifício e da transformação. Algumas vezes, quando eu estava com Maharaj, ele dizia alguma coisa para o Ram Dass, e eu estava ocupado sendo Dick Alpert, e sentia como se ele estivesse se dirigindo a alguém por cima do meu ombro. Talvez ele estivesse falando com alguém que eu seria quando cessasse de ser quem eu achava que era. E quando eu me tornasse isso, então todos os meus atos estariam destinados a transformar o meu próprio ser, e também a todos os outros. A oferenda final que fazemos é o sacrifício das nossas próprias viagens pessoais, de todas as coisas que pensamos que somos. Nossos corpos, nossas personalidades, nossos sentidos e nossos sentimentos. Toda a existência como a conhecemos, no espírito. É como se estivéssemos vertendo tudo na boca de Brahman, no fogo que é Brahman. Estamos despejando ali dentro, e todos os nossos esforços, cada ato das nossas vidas, se torna essa única oferenda. Estamos, na verdade, voltando nós mesmos para dentro, até finalmente sermos o Atma, sermos a luz interior, sermos a consciência, sermos a amplidão, sermos a presença, sermos a... Em todo o Gita encontramos referências ao papel na vida espiritual, de práticas que poderiam ser chamadas de renúncias. Elas estão relacionadas, de certa forma, ao sacrifício. São atos de purificação destinados a encurtar os elos que nos ligam aos reinos mundanos. O Gita não entra nessas práticas em tantos detalhes como poderíamos esperar, devido à suposição subjacente de que todos já as conheciam. O Gita não foi escrito com a nossa mentalidade atual da Kali Yuga. A mentalidade da Era das Trevas na qual vivemos, um período em que ficamos totalmente perdidos nas coisas do mundo. O Gita assume que Arjuna já conhecia e praticava todos os atos de purificação que a maioria de nós está somente começando a considerar.
As práticas de purificação são essencialmente técnicas para nos colocar em uma posição onde seremos preparados para vivenciar o conhecimento direto e em primeira mão de Brahman. Elas fazem isso criando uma estrutura através da qual podemos nos afastar das coisas que nos mantêm aprisionados, coisas que continuam a criar karma para nós o tempo inteiro. Isso é, todos os rituais de purificação no hinduísmo, e existem rituais no budismo, cristianismo, judaísmo, islamismo e também na maioria das outras religiões. E as práticas se sobrepõem. Todas as renúncias são realizadas a fim de nos preservar, para que não geremos um karma tão pesado para nós. Até isso acontecer, ficamos constantemente preocupados com o material que estamos criando a cada dia. No momento em que a preocupação diminuir um pouco, teremos um espaço onde poderemos iniciar um novo enfoque e aprofundar a nossa meditação. E então, junto com esse aprofundamento, virá a sabedoria superior. Esse é o princípio por trás da prática. De certa forma, a purificação é um tipo de publicidade. Você considera o seu corpo como ele é agora, a sua mente como ela é agora, e os seus sentimentos como eles são agora. E bem aqui, nesse lugar, está Brahman, o estado iluminado. Bem aqui, nesse momento. Não está lá ou ali. Não está na Índia ou no Tibete. Não está guardado em segredo por ele ou ela. E não está nesse livro e nem naquele. Está bem aqui e você é ele nesse momento. Bem, então, qual o objetivo da purificação? Qual, na verdade, é o alvo de qualquer uma dessas práticas, se já somos Brahman? Elas visam nos livrar de qualquer coisa que nos impeça de realmente saber quem somos nesse momento. De um ponto de vista prático, estamos em frente a um paradoxo interessante. Em um nível da nossa compreensão intelectual, sabemos que já temos todas as riquezas. Sabemos que somos o Atman, que somos o Buda, que somos livres. Sabemos tudo isso. Mas se olharmos para dentro, notaremos que, embora saibamos tudo isso, de certa forma, não acreditamos. É isso que os métodos da purificação visam. Nos tirar de onde achamos que ainda estamos, para onde não achamos que estaremos jamais. Por isso temos todas essas práticas como o Karma Yoga e o Jnana Yoga, como o sacrifício e o mantra, como a renúncia e a purificação. Todas elas, por alguma via, são projetadas para superar o bloqueio entre o nosso conhecimento e a nossa crença. Somente para dar uma forma à nossa discussão, temos alguns slokas do Gita. Pois o homem que renuncia a todos os desejos e abandona todo o orgulho da posse e do ser, atinge o objetivo da paz suprema. Saiba que um homem de renúncia verdadeira é aquele que não anseia nem odeia, pois aquele que está acima dos dois contrários logo encontra a sua liberdade. Quando na lembrança ele recolhe todos os seus sentidos, das atrações, dos prazeres dos sentidos, assim como uma tartaruga encolhe todos os seus membros, então a sabedoria é serena. A atração dos nossos sentidos é o que nos mantém presos, e o processo de purificação, que o Gita parece estar recomendando aqui, é a renúncia aos sentidos. Separar os sentidos dos seus objetos usuais, pois os sentidos perambulam aqui e acolá. Lembre-se de que Buddhi, que é a alma, pode ser puxada para baixo pela mente inferior, manas, que por sua vez pode ser capturada por índrias, os sentidos, que estão fixados nos objetos dos sentidos. São estes os níveis. Existe um objeto do sentido, um sentido, uma mente que conhece o sentido e existe uma mente superior, que pode ficar presa na influência mundana exterior.
que pode ser tragada pela mente pensante e pelos sentidos. Se ela resiste à influência dos sentidos, ao se recolher e se voltar para dentro, ela se torna, pelo contrário, um reconhecedor do Atma. Esse processo é promovido pelos nossos atos de purificação.